Assim como eu, você também quer saber se agricultura, pecuária, avicultura é lucrativo para o médio produtor? Eu estou no escritório do boiadeiro, do agricultor, do avicultor para entendermos isso. E eu estou sendo recepcionado por Paulo Zen. Tudo bem? Aí esqueci de falar também do trabalho da entidade. Tem muita coisa para nós prosearmos, né? Coisa hoje. Como é que começa essa história? Porque a agricultura, a pecuária e a avicultura não começa num passe de mágica. Tem uma história, né, Paulo? Ah, tem. E começa faz tempo, mais de 40 anos, que estamos aqui nesse Mato Grosso e começou com meu avô, né, que teve a ideia de comprar terra no Mato Grosso, que vendia essa propaganda lá em Chapecó. E aí vieram para cá. Meu pai era caminhoneiro, veio para dirigir aí um carro para trazer eles, junto com eles, e acabou gostando, acabou ficando, e meu avô convenceu minha mãe também. E a gente veio para cá, não tinha nada, era mato, né? E começou aqui nessa propriedade, e meu pai junto com meus tios, e uns tios já vieram para Cuiabá estudar, que daí já queriam formar aqui também. E a gente crescendo no meio disso aí. Naquela época a gente andava aí, eu morei aqui até meus 7 anos, aí depois fui para Nova Mutum, lá na cidade, para estudar, e aí ter uma melhor vida, porque aqui a luz era diferente, não tinha luz. Apesar que meu pai sempre procurou fazer as hidrelétricas, as pequenas hidrelétricas nessa fazenda, então ajudava naquela época. E aí começou assim, e aí vai pegando gosto, você vai crescendo. Fiz o colégio agrícola lá em São Vicente. Olha só. Fui para lá fazer o colégio agrícola. Meu pai até no começo falou, sabe que precisa? Eu falei, vamos lá, vamos aprender buscar mais. Conhecimento. Buscar, e gostava, né? E aí voltei, fiquei 1 ano e meio aqui, resolvi fazer veterinária, fui para Cuiabá. Mas daí deu aquela crise em 98, aí eu vi que meu pai estava na particular, né? Eu vi que meu pai falou, vai ficar pesado para ele, eu voltei para casa. Tranquei lá para voltar 2 anos, mas daí quando voltei para casa, aí mergulhei de cabeça e não saí mais. Fiquei por aí. Bom, você começa a entender e mudar o seu pensamento sobre o produtor rural, né? Não é tão simples, não é fácil e não é só de alegria. Começa se vendendo a imagem da facilidade. Ir para o Mato Grosso é tudo muito simples, tudo muito fácil, tudo bacana, só facilidade, só se vende facilidade. E chega já montado num veículo que era confortável, fácil de chegar, a viagem ficava curtinha. Né? Ave Maria, chacoalhando para todo lado. Depois veio o caminhão com a casinha em cima para montar aqui, aí não tinha onde descarregar, tinha um trator em cima da casa ainda, casa de madeira, né? Caçaram um formigueiro aí, disse que socaram o caminhão de ré lá, o caminhão enterrou, para daí o trator descer, puxar o caminhão para descarregar a casa. Mas daí tiveram que descarregar a casa porque o tratorzinho não aguentou tirar mal o caminhão. Então descarregaram e carregaram de novo. Mas foi assim, o começo foi doído, mas naquela época, sei lá, a gente parecia que era menos, vamos dizer assim, atrapalhado. Atrapalhavam menos a gente, então a gente podia fazer as coisas que não tinha, não tô assim, mas essas leis de hoje, essa marcação de hoje que tem com o produtor, essa falação mal, esse mal que jogam em cima das costas da gente, naquela época não tinha, naquela época era vamos produzir, vamos abrir, esse ano não dá plantar, ano que vem dá, vinha incentivo para a gente fazer isso, que a gente está aqui porque fomos incentivados, justamente pelo governo. Que, né, conta as histórias. Conta as a história oportunidades. Que se não tivesse aberto isso aqui, nós ia perder a Amazônia. Então fizeram, quem queria vir, muitos vieram, não conseguiram ficar, voltaram. Muitos ficaram por aqui, vamos dizer, faleceram aqui, porque naquela época era malária. Meu pai pegou 9 malária, entendeu? Então malária e outros tipos de doença. E não tinha recurso, né? Tipo assim, não tinha recurso. A dificuldade grande. Então assim, a gente veio para fazer isso. Hoje sim. A gente pensa em colher os nossos frutos, dar uma qualidade de vida melhor para a família, tem a qualidade de vida melhor, mas também tem essa briga, que nem você falou das entidades, a gente fica brigando porque toda hora vem alguém querer fazer a gente voltar lá para trás, entendeu? Mas, Paulo,
nessa história que você nos conta, nasce a sucessão familiar, que hoje se fala tanto, é um modismo, sucessão familiar, é de extrema importância, mas nasce lá com essa paixão, o conhecimento. Ninguém ama o que não conhece, e é na lida, é no conhecimento, é aqui no curral, mexendo com boi, é no trator, é na colheitadeira, que se forma, começa a sucessão familiar. O sucesso nasce aí. E essas dificuldades, e esse dia a dia, como é que foi essa transição do avô, do pai, a chegar a você e ao seu irmão? Aí a gente, que nem eu te falei, o avô veio aqui, achou a área, compramos a área, aí veio todo mundo para cá, aí uns tios ficaram lá, que tinha outro empreendimento lá também, um moinho de trigo, ficaram por lá, então se dividiu. Depois foram juntando, os filhos deles foram crescendo, eles também acharam por vir para cá, e daí a gente separou a sociedade e compramos uma do lado, entendeu? Tinha uma do lado e acabamos adquirindo aquela do lado. Ficamos juntos, praticamente hoje nós estamos tudo meio embolado, cada um com as suas propriedades, mas um ajuda o outro e faz isso. Então eu acompanhei meu pai nesse processo todo de separar a sociedade, ir lá começar a abrir aquela fazenda, daí você tinha um amor por essa propriedade, daí abrir outra no começo, então aprendi a gostar do que eu tinha, entendeu? E aí, como eu não tinha feito a veterinária, eu fui fazer administração. Certo. No último ano da administração rural, para aprender a comandar isso, porque o meu pai era limitado. Meu pai foi 90 dias na escola, mas era um cara que, tipo assim, ele tinha as coisas na ponta da caneta. A minha mãe era mais ainda. A minha mãe, até vezes eu falo, eu sou meio detalhista, mais por causa da minha mãe, que minha mãe anota tudo, marcava tudo, então eu cresci no meio daquilo ali. E daí o meu pai começou a largar as coisas, começou a me empurrar aí nos bancos, né? Vai você, vou fazer uma procuração, você vai. E foi, quando ele faleceu, aí eu tinha 30 anos. Aí veio o baque, porque daí você tá enrolado, né? Tudo enrola, né? Então barra tudo. E aí eu vi que o que ele me passava, ele já me preparava para aquilo, entendeu? Então ele já me deixava, mesmo sem eu saber... Já ia caminhando. Porque meu pai tinha às vezes ele falava assim, eu vou viver 10 anos mesmo. Ó, que um dia teu pai não vai estar aqui, eu quero ver você fazer isso aí sem seu pai. Não sei o quê, entendeu? Então, e esse dia chegou. E esse dia chegou. E aí teve que abraçar. Aí meu irmão até estava numa época assim que a gente tinha um caminhão, ele estava na estrada, que ele gostava de caminhão. Eu falei, bicho, vamos parar com isso aí, vamos vender o caminhão, vamos para casa, porque eu sozinho não vou dar conta, entendeu? Então, tinha um sócio também, que era o meu cunhado, que tinha mexido na pecuária, que eu tenho a pecuária por causa dele, que ele que me fez ter a pecuária, foi ele, vamos engordar uns boizinhos, você tem um espaço aqui, tinha um pastinho ali, né? E começou com ele. Então, tinha várias coisas, né? Tinha os aviários, tinha montado o aviário, até eu tinha feito só 4, um núcleo, né, que é 4 barracão. Aí quando meu pai faleceu, não tinha ainda saído as células, as coisas do banco, daí o cara da empresa falou, por que você não faz mais um? Aí eu já tinha tocado um ano, eu já tinha visto como é que era, falei, se dá para fazer mais um, vou fazer outro. Então hoje tem 8, né, barracão, mas por causa disso. Então foi diversificando o negócio, porque como minha propriedade é pequena, se eu ficar só na lavoura, talvez eu nem estava aqui hoje falando contigo mais. Se eu tivesse ficado só na lavoura... Só na lavoura são quantos hectares? 310 hectares. Então é um médio produtor. É um médio produtor. Tá certo. Agora, o que é essa experiência do dia a dia? Porque você sabe da dor. Qual que é a dor do produtor que a entidade está fazendo, busca, enxerga esse sofrimento e vai buscar soluções para o produtor? Nessa parte da entidade, eu prezo muito a parte de você se colocar no lugar daquele que vem te pedir. O cara vem lá te pedir que ele está com dificuldade, você se coloca no lugar dele. E se fosse eu no lugar dele, que nem hoje tem muitos aí que, minha lavoura está chovendo, mas olha para o outro lá do lado que não está chovendo, entendeu? Você se bota, se eu tivesse, aquela lavoura fosse a minha, o que eu ia fazer? Então, eu prezo muito por isso. Procurar se entrar no que o cara está sentindo. Se colocar no lugar dele. Às vezes você está aqui envolvido, porque eu também faço parte da mão de obra da minha propriedade. Então, às vezes você está aqui envolvido, não sei o quê, de repente o cara manda um negócio. Você está sabendo disso aqui? Você já sabe aonde você vai procurar. Porque hoje a gente tem a FAMATO, que é a mãe, a guarda-chuva de todas, que ela está mais atuante no campo. Ela está mais hoje focada no produtor. Entendeu? Então ela está focada nesses problemas. E está mais envolvida politicamente, entendeu? Sem lado nenhum. Ela tem acesso hoje na política. Porque eu acho que sem a política hoje não resolve nada. Você tem que estar envolvido na política, quem está com a caneta na mão. Você tem que fazer que nem você faz esse trabalho de mostrar para a pessoa a realidade do cara lá no campo. Você tem que mostrar, mesmo que o cara nunca viveu aquilo, mas você tem que ir lá mostrar para ele. Falar, olha, e dar acesso para se ele quiser ir lá ver, que vá, entendeu? Eu costumo dizer, Paulo, que eu sempre fui um cara muito curioso,
por que disso, por que daquilo. Alguém de um grande centro, como tem muita gente hoje, criticar o produtor, falar de alguma coisa que não conhece é muito comum, é muito fácil, né? Atirar pedra na vidraça alheia. Agora, vir para a lida, como eu vejo o seu trabalho, o trabalho do seu irmão, porque vocês pegam no batente e fazem o negócio acontecer. Então, o nosso tempo é curto, eu quero te agradecer imensamente, mas eu gostaria que com toda a sua expertise, todo o seu conhecimento, mesmo com a sua juventude, mas com muita maturidade no que faz, gostaria que você deixasse, então, uma mensagem para o produtor, uma mensagem para duas etapas. Para o produtor, que você representa através do Sindicato Rural, mas principalmente para o consumidor final, que ainda não conhece o produtor, não conhece a lida diária ali, e precisa conhecer, porque ele recebe lá o leite, ele recebe a carne, recebe o algodão, o tecido, né? Então tudo sai daqui do campo e ele precisa conhecer cada vez mais. Para o consumidor eu digo assim, ó, confie no nosso produto, pesquise os nossos produtos. Muitos compram produtos de outros países fora daqui e não vão nem ver como que é feito, não tem nem condições de ver, para falar bem a verdade. Exato. Você não vai sair daqui, não vai lá numa China para ver como é que o cara fabrica um equipamento, mas você compra e não sai falando mal. Agora o nosso, a gente perde muito tempo defendendo o nosso produto que está aqui embaixo da gente. Você pode, em qualquer lugar, qualquer estado do país hoje, tem alguém produzindo perto da sua cidade. Vai lá ver, vê como é que está fazendo. As nossas leis são as que mais preservam. Nós aqui, ó, estamos rodeados de mato. Nós estamos aqui hoje rodeados de mato. Eu não sei como que é aí na sua cidade, se você tem um esgoto adequado, se você tem um ambiente adequado para você viver. Eu aqui no mato me sinto confortável, entendeu? Para isso que eu falo. Então, assim, pesquise antes de sair descendo a lenha, porque, que nem eu repito, a gente gasta muito tempo para se defender. E aí perde tempo para se promover, para mostrar o que é realmente aqui no campo. E para o produtor, esse ano, além do que a gente passou aí com todas essas altas e baixas e esse novo governo que entrou, e agora a gente está vivendo essa seca, nós já tivemos coisas piores, aconteceu coisas piores e lá atrás a gente não tinha recurso. Hoje a gente tem recurso, a gente tem crédito, a gente tem como passar essa fase, se a gente se manter unido, entendeu? Agora, se for espalhar, aí eu acho que cada um vai se cuidar do seu e salve-se quem puder. Então é isso, acho que o produtor tem que manter a fé, passar esse ciclo, que é um ciclo. Trabalhar. A gente sabe que sempre é assim, é um ciclo, cada 30, 40 anos, se você for olhar para trás, isso vem acontecendo. E a gente pensa em produzir mais, será que é a saída? Talvez capitalizar mais seria a saída. Essas dificuldades, quando acontecem, eu acho que a gente tem que tirar a parte boa, entendeu? Porque talvez produzir mais vai vender para quem? Se ninguém vai comer o seu produto. Aí você vai vender pela metade do preço. É vantagem? Às vezes, eu sempre brinco que às vezes a gente não faz, o velhinho lá em cima faz. Corta um pouco, diminui esse negócio para melhorar a renda de novo. Então, não tenha dúvida. É isso aí. Gente, nós estamos falando da produção do estado que detém os recordes na produção de grãos e o estado que detém o maior rebanho bovino, são praticamente mais de 34 milhões de bovinos aqui em Mato Grosso. E nós estamos em um município que é referência no IHD, né? Hoje um dos recordes no Brasil. Nós falamos de produção, de produtividade. Falei com Paulo Zen, ele que é da fazenda PRZ em Nova Mutum. E eu só tenho a te agradecer. Eu que agradeço. Um abraço. E a fazenda não tem porteira. Quando quiser voltar... Nós agradecemos. Então, beleza. Obrigado.